Um, dois, três e... valendo! Fala galera, beleza? Eu sou o Gustavo. Eu sou o Barissa, está no ar mais um Sobremesa Ludens. Beleza! Moçada, nesse Sobremesa Ludens nós vamos conversar sobre o jogo Pandemic, que é uma das minhas franquias prediletas, como vocês vão perceber aí ao longo do jogo. Então, o Pandemic é um jogo cooperativo, então todo mundo joga junto contra o tabuleiro, contra o jogo. Dá para ser jogado de 1 a 4 jogadores. Tá? E a temática desse jogo é que nós somos uma equipe que está cooperando para tentar curar 4 doenças que estão assolando o mundo. Certo? O primeiro jogo dessa franquia é esse aqui, ó, tá? Com o nome Pandemic, do designer Matt Leacock, lançado em 2008. Tá? Mas tem muitos jogos dessa franquia, nós vamos mostrar aqui os principais disponíveis no Brasil. Inclusive, tem várias expansões que dá para jogar com essa caixa básica. Né? Exatamente, algumas expansões são muito legais, fica para o próximo vídeo. Olha que legal a junção de 2 universos fantásticos, Pandemic e Cthulhu. Então você usa as mecânicas do Pandemic, só que em vez de combater doenças, você está combatendo cultistas que estão tentando trazer o Cthulhu, Shub-Niggurath, Dagon e companhia aí de volta à vida. Depois, em função dos campeonatos de Pandemic, foram sendo lançadas algumas edições especiais. Então esse aqui é o Pandemic Iberia. Esse não foi lançado no Brasil, essa versão é importada direto da Zeman Games. Né? Esse jogo é feito em parceria do Matt Leacock com o Jesus Torres Castro. Tá? Que não sou eu. Que não é o nosso amigo aqui, cosplay de Jesus. Mas é interessante porque nesse jogo você está com as doenças no século XIX, né? na Península Ibérica. Então muda um pouco as regras em função do padrão tecnológico. E por fim, nós vamos mostrar aqui para vocês o Pandemic Rising Tide. Esse também não disponível no Brasil, esse é importado. Né? Esse aqui foi em parceria com o Jeroen Douwin. Esse jogo ele se passa na Holanda, nos Países Baixos, e na verdade você não está combatendo doenças, mas você está combatendo as enchentes. Afinal de contas, os Países Baixos, porque eles são abaixo do nível do mar. Então a mecânica é muito parecida, mas a ideia é diferente. Também é um jogo bastante interessante. Agora nós temos também os Pandemics Legacy. Né? Nós temos 2 caixas de Pandemic Legacy. Essa daqui é a primeira temporada. Mas o que é Legacy? Legacy é um jogo que você jogará apenas uma vez. Na verdade, nesse caso aqui, são 12 meses. Você começa de janeiro até dezembro. Só que o detalhe mais legal dele é que, como é Legacy, é um legado. A cada partida que você joga, o que aconteceu nessa partida vai para a segunda partida, vai para a terceira partida, ou seja, você vai construindo uma narrativa ao longo de 12 meses. Exatamente. Caso você perca o primeiro mês, você tem a oportunidade de jogá-lo novamente uma segunda partida. Caso você perca 2 vezes no mesmo mês, você vai já para a outra partida. Então, você joga 12 vezes, se ganhou todas, ou até 24 vezes, 2 vezes cada mês, se você for muito ruim, perder cada uma delas, né? Mas o jogo é difícil. Na média, acho que o pessoal joga aí de 16 a 18 vezes. Então você joga uma vez até completar a campanha. E muitas surpresas. Não é legal ficar dando aqui muitas informações para não dar nenhum spoiler para vocês. Exatamente. Né? Mecanicamente, esse jogo reúne o Pandemic, a primeira caixa que nós mostramos, e as expansões que já tinham sido lançadas. O barato dele não é a mecânica, mas a narrativa, como disse o Barissa. E a história é realmente fantástica, surpreende. A cada mês que você avança, vão aparecendo novas mecânicas, uma nova história por trás. Bem interessante. Bom, não bastando a campanha 1, nós temos o Legacy segunda temporada. É um jogo diferente, não há necessidade de fazer a primeira temporada e depois a segunda temporada. Caso você tenha a oportunidade de fazer, vai contar uma história. Tem uma continuidade sim, mas não impede de você jogar a segunda campanha do Legacy.
é mais ou menos a mesma história. São 12 meses, caso perca, você vai para outro, né? Você pode repetir o mês se perdeu as 2 vezes. E as dinâmicas são tão boas quanto a da primeira temporada. Interessante, começa com um mapa aqui, ó. Vocês dá pra ver? Não tem praticamente nada, tem um pedacinho da América e você vai expandindo, você vai colando as partes do mapa, né? É legal, fica aí. Bacana. E junto com o Matt Leacock participou do desenvolvimento desse jogo o Rob Davot, que é o criador da mecânica Legacy, desse sistema Legacy, né, que no Risk Legacy, que foi o primeiro, e depois vieram os 2 Pandemic. O Risk é o pai do War, né? War. Do famoso War. Cara, e tem um War Risk Legacy, que numa outra oportunidade nós vamos fazer um vídeo só sobre os jogos Legacy. Uma curiosidade aí sobre o mercado é que até o ano passado quem trazia esses produtos dessa franquia para o Brasil era a Devir, né? E agora, a partir do final do ano passado, para esse ano, passou para a editora que é a Galápagos. Então agora quem vai trazer os produtos dessa franquia para o Brasil é a Galápagos. O primeiro que eles trouxeram, a versão importada, que deve estar chegando agora, é a versão comemorativa dos 10 anos, que vem numa caixa de metal. É o mesmo jogo da primeira caixa que nós mostramos, mas num acabamento mais bonito. Uma caixinha de medicamento, né? Muito interessante, a gente tenta colocar aqui. Né? No vídeo a gente coloca as imagens, beleza? Vamos dar uma olhada agora como é que funciona o jogo. Fala galera, aqui é a primeira caixa básica do Pandemic. O cenário já está montado e nós temos aqui como condição de vitória você curar as 4 doenças. E como você consegue isso? Juntando 5 cartinhas de uma mesma cor, estando em um centro de pesquisa, você gasta uma ação, cura a doença. Fez isso 4 vezes cada uma, você é vitorioso. Agora, cuidado, as condições de derrota. Caso tenha 8 surtos, você perdeu. Caso acabe as cartas de baralho do jogo, você perdeu também. E caso você não consiga repor uma doença, quando você tirar uma cartinha aqui da velocidade de infecção, você também perde o jogo. Ou seja, é muito mais fácil perder o jogo do que ganhar. Então, agora nós vamos mostrar para vocês o Pandemic Ibéria. Olha que interessante, a base do jogo é a mesma, né? As condições de vitória e derrota. Só que em vez de ser no mundo inteiro, você está só na Península Ibérica. Aqui você tem Portugal e aqui a Espanha e as suas principais cidades. E como o jogo está ambientado no século XIX, você não cura as doenças, mas você pesquisa as doenças. E além disso, você tem ações agora para construir trilhas de trem, para facilitar a locomoção. E você não tem ações que envolvem aviação, por exemplo, né? E a arte do jogo, pessoal, é o ponto forte. Dá uma olhada, por exemplo, nesse suplementozinho que vem com o jogo, as páginas da arte, que mostra um pouco de como a arte do jogo foi desenvolvida para criar essa ambientação de pesquisa de doenças no século XIX. É realmente muito bonito. E o interessante é que também tem uma expansão, uma regra opcional que vem com o jogo, onde as doenças ganham um nome específico. Então a doença preta passa a ser a malária, a doença vermelha, né, ela passa a ser o tifo, a doença azul passa a ser o cólera e a doença amarela passa a ser a febre amarela. E aí elas ganham um poder extra, ou seja, o jogo é ainda mais difícil. Agora, pessoal, o universo Pandemic deu uma mudança no tema. Nós temos agora o universo do Cthulhu apresentado com as mecânicas do Pandemic. Então nós não temos doenças, mas nós temos os cultistas. Olha só. E além dos cultistas, nós temos os terríveis show-offs, essas criaturas das profundezas meio malucas aqui, ó. E quando os cultistas se reúnem, eles conseguem o quê? Acordar criaturas das profundezas ainda mais poderosas, os antigos, como Nyarlathotep, por exemplo, nessa carta. E se o jogo for caminhando e as criaturas forem acordando, a condição de derrota é quando o próprio Cthulhu, o próprio Chuchulo, o Clayton, como você quiser chamar,
aparece. Aí é simples, você perdeu. Esse aqui, pessoal, é o Pandemic Rising Tide. Olha que interessante. Agora você não está combatendo nem doenças nem cultistas, mas você está combatendo as enchentes nos Países Baixos. Então, vindo aqui da região do norte, do mar, que a enchente começa a se espalhar por toda a região. E você tem já no mapa algumas barragens para tentar controlar essa enchente. Então você tem que, ao longo do jogo, ir reconstruindo as barragens que vão quebrando, que vão falhando. Você pode construir, ó, olha que bonitinho, ó, tem essas espécies de rodamuinhos que são bombas para você retirar a água das regiões, certo? E o seu objetivo do jogo é conseguir construir grandes estruturas hidráulicas, que são essas aqui embaixo. Então você tem as 4 principais estruturas, e o interessante é que, historicamente, essas estruturas existiram de verdade, né? Um relativo problema desse jogo é que, como ele está todo em holandês, os nomes eles são impronunciáveis, tá? O manual, as regras, está tudo em inglês, mas os nomes das regiões, os nomes das construções são os nomes originais, que, aliás, rendem belas risadas ao longo do jogo você tentar pronunciar esses nomes, né? Então, por exemplo, essa região aqui é a Friesland, essa tá fácil. Agora, essa região aqui chama Utrecht Heuvelrug, sei lá como é que fala isso. Mas o jogo é muito interessante você tentar conter enchentes, né? Então você também não tem surtos, você tem sim o nível da enchente, o nível do mar. Muito temático, muito interessante ficar lutando contra as enchentes no Países Baixos, beleza? E aí, curtiram as mecânicas? Vamos comentar um pouquinho agora sobre as nossas impressões sobre esses jogos. Quem viu o nosso primeiro vídeo sobre o Zombicide, se você não viu, dá uma olhadinha aí no nosso canal. O jogo co-op sempre tem aquela questão que você não pode ser alpha player, tá? Então, como a gente disse no vídeo anterior, não vou repetir tudo aqui, mas você tem que fazer uma jogatina bacana. Se você é o dono do jogo, conhece mais o jogo, deixa os outros jogarem, né? E o Pandemic, ele é um jogo muito difícil, mas muito difícil. Como todo bom jogo cooperativo, o legal é ser difícil, porque se for muito fácil, você vence a primeira partida, vence a segunda partida, e como não tem desafio real, você acaba abandonando. Mas isso aqui não. O jogo é muito difícil e você tem que ter o lado cooperativo venha-se ao limite. Porque cada personagem, como vocês viram, tem um poder especial, então você tem que saber coordenar essas ações muito bem, usando o poder de cada um na hora certa, para poder manter o jogo sob controle, manter as doenças sob controle e conseguir encontrar as curas. Esse é o grande desafio, encontrar uma sinergia bacana entre os personagens. Inclusive tem algumas pessoas que chamam de Dream Team, né? Exatamente. Alguns personagens, eu pessoalmente acho que fica um pouco forçado. Eu acho legal dar várias oportunidades, várias personagens, né, para cada jogador, e cada um escolhe ali, né, um deles, porque senão você vai jogar sempre com os mesmos personagens e acaba viciando um pouquinho o jogo, né? É como se estivesse roubando aí no jogo, né? A combinação, que é o médico, a pesquisadora, o cientista, e aí o quarto, o pessoal tem discussão na comunidade aí, mas esses 3 são uma combinação muito poderosa. É mais fácil de você encontrar essa sinergia jogando com esses 3 personagens. Mas como disse o Barista, você tem que jogar de todas as formas, tal. E quando você cansar um pouco do jogo base, você pode comprar as expansões que dão uma vida nova no jogo, pode partir para as outras caixas, né, que é uma franquia bem ampla que você tem muitas possibilidades. Mas é um jogo muito legal. E eu diria que é um jogo desses obrigatórios, se você é um colecionador, se você quer ter uma coleção de board games, é um jogo obrigatório, porque é um jogo fácil de você apresentar para as pessoas. As pessoas vão ver aquele mapa do mundo, vamos falar, é tipo War, né, aquela pergunta. Sempre que alguém pergunta, esse jogo é tipo War? Eu sempre costumo falar, ele é tipo War, só que... E aí se apresenta as diferenças. Um detalhe muito importante, quando você acaba o jogo Legacy, você não perdeu o jogo. Você não consegue jogar novamente o Legacy naquela caixa. Porém, ele fica como um jogo Pandemic normal, né? Como o da primeira temporada, né? Então você continua jogando ele normalmente. Cara, jogo Legacy.
Tem muita gente que fica assim, porque eu vou pagar caro, o jogo é mais caro, o Legacy, porque ele é maior, tem mais componentes. É barato? Não é. Né? Mas é uma experiência muito legal. E se você dividir o preço do Legacy por 18 vezes que você vai jogar, dividir entre os amigos, né? É um jogo legal para você fazer uma galera que vai jogar com você, divide o valor do jogo entre os 4 que vão jogar, e aí você consegue diluir um pouco esse preço. Mas a experiência de jogar um Legacy vale muito a pena. A história é muito legal, é muito envolvente. E se você mergulhar no mundinho ali do Legacy, se você interpretar os personagens e tal, fica muito legal. Rolam discussões éticas, rolam discussões políticas. É muito legal. É uma imersão das mais interessantes que eu já fiz com board game. É tão legal essa imersão que chegamos a fazer até um RPG é verdade. no universo Legacy. A gente chamou de Biohazard, né? A gente fez um RPG baseado nesse universo todo do Pandemic. Foi muito legal, né? Uma experiência bem bacana. Bom, se vocês curtiram o nosso canal, dá um like aí novamente, continue seguindo a gente. Tá a fim de jogar? Vem pra cá, vem pra Ludens, que todos eles estarão disponíveis. Exatamente. Lembrando que a Ludens está no Instagram, está no Facebook, beleza? Curte a gente, vamos junto, cola aqui na Ludens, vamos jogar. Aquele abraço, pessoal. Valeu. Abraço.